Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Filosofia em Foco. E hoje a gente, infelizmente, está com a ausência do amigo Walter Nogueira, que por motivo maior não pôde participar do programa. Entretanto, temos um convidado, que é o amigo, que é o mestre Francisco Virgulino, né, que está aqui para nos prestigiar. Mas antes de a gente prosseguir, eu gostaria de pedir a você que está acessando o canal pela primeira vez, que se inscreva no canal e que possa ativar as notificações e divulgar se for o caso. E se você já é inscrito, então que compartilhe, certo? O amigo Francisco Virgulino é mestre em filosofia, como eu disse, tem licenciatura, bacharelado também pela Universidade Federal do Paraíba, né? E vamos tratar de um tema hoje que é sobre uma obra de Aristóteles, que é Ética a Nicômaco, né? E eu já vou passar para ele aqui, para que ele possa fazer suas considerações iniciais, e depois eu retorno fazendo um pequeno contexto. Por favor, seja bem-vindo sempre. Boa noite, muito obrigado, Marcos. Boa noite ao pessoal que se encontra aqui também, né? Pessoal que está no suporte necessário. É uma satisfação muito grande, né? Apesar eu já te conheço há algum tempo da nossa amizade, né? Mas é uma satisfação trazer alguma coisa do pouco que eu me debrucei, né? Acerca desse pensador tão importante para para a humanidade, né? Só para se ter uma ideia, o Aristóteles, ele na parte da física, né? Eu acho que não existe uma temática, não existe uma área de conhecimento que o Aristóteles não trabalhou. E dizem que ele foi superado a física por Galileu, né? Há quem diga que não. Mas assim, só para registrar, né, a minha satisfação e fazer aqui também um pedido de desculpa ao vivo, né? Porque era a primeira vez que você me convidou. Lamentavelmente eu não pude estar presente aqui, mas espero que hoje saia alguma coisa dessa nossa conversa, né? Tranquilo. Seja bem-vindo, como eu disse, e não há o que desculpar, né? O importante é que você esteja aqui. A gente tem que entender que, às vezes, há coisas que nos impossibilitam, né? Mesmo querendo. Sim. E tomar uma decisão. Faz parte da vida, né? Isso. Mas assim, eu vou fazer uma contextualização breve, né, sobre o pensador Aristóteles, né, para que a gente já dê o encaminhamento para a fala do nosso convidado, certo? Então assim, Aristóteles é uma figura muito importante, né, no pensamento ocidental, porque primeiro ele faz parte daquela trilogia que a gente considera como os pensadores clássicos, né, que inicia com Sócrates, depois Platão e finalmente Aristóteles, nessa sequência, um sendo mestre do outro, né? E Aristóteles, ele tem um papel fundamental, não só porque fez parte dessa trilogia, mas porque ele discorda do seu mestre Platão em muitas questões. E acredito eu que esse discordar, né, do Platão fez com que ele pudesse se reinventar, ou reinventar o pensamento de uma maneira que depois a gente colheu frutos muito, muito bons, especialmente na questão das ciências, na questão do empirismo e em outras questões que a gente na lógica, né? Sim. Então o que ele fez o que ninguém tinha feito antes dele, que ele fez, uma das coisas é exatamente digamos assim, a sistematização do conhecimento, ou a classificação das coisas, botar cada coisa no seu lugar, né? Porque antes era tudo misturado, falava-se de tudo, né? Platão falava de muitas coisas, mas ele não tinha essa preocupação. Já Aristóteles, ele era um sistematizador, então ele botou cada coisa no seu lugar, resolveu dividir o conhecimento em áreas, né, de acordo com a sua finalidade, né, a área teórica, a área prática, praxis, né, e a produtiva, e ainda um terceiro campo que é a lógica, né, que ele nem considerou dentro dessa sistemática, ele deixou fora porque ele achava que a lógica era mais um instrumento, né, para que pudesse nos ajudar na interpretação das coisas do mundo, enfim. Então, assim, ele tem esse papel fundamental
né, por conta, não só por conta disso, mas nesse caso eu estou enfatizando isso, que eu acho que é uma coisa muito importante. E dentro dessa classificação aí vai exatamente trazer a filosofia prática, onde ele trata das questões políticas e das questões morais, éticas, né? E dentro da ética aí, a gente já está fechando aqui, a gente vai perceber que ele tem 3 obras, né? Uma delas é a Ética Nicômaco. Nicômaco era o nome do pai dele, se não falha a memória. E o né? nome do filho. E o nome do filho. É isso. Né? Até certo, desculpa, mas até certo tempo se achava que essa obra tinha sido feita como homenagem ao pai. Que, na verdade, o pai fora médico de Alexandre, do pai de Alexandre, né, o Grande, Isso. né, o Filipe II da Filipe Macedônia. II, isso, né? E por conta dessa influência, o Aristóteles se transformou num professor do Alexandre, né, também. Também, né? Exatamente. Mas aí depois, essas coisas nunca têm consenso, né, mas há uma ideia geral agora que isso foi realmente, parece que já foi confirmado, né, de que essa obra era, na verdade, tipo rascunhos que ele fazia para a educação do filho, né? Então, e aí por isso que botou Ética Nicômaco, né? Muito justo. Muito justo. E a outra ética, né? A ética Eudemo, que era um discípulo dele. Na verdade, a que é mais considerada autêntica mesmo, né? De que foi mesmo Aristóteles, é a Ética Nicômaco, né? A grande moral, né? A Magna Moralia, né, como se pode dizer assim, e também é um outro texto, né, mas a mais importante, né? Então pronto, então basicamente é isso, então eu já vou passar aqui a palavra, como diz Walter, a bola, né? Passar a bola para você e vamos conversando. À medida que você for falando, se eu sentir necessidade, posso fazer alguma abordagem. Eu espero que tenha necessidade, né? Bom, Marcos, assim, pela proposta, como a gente já tinha falado, do seu programa, eu trago hoje apenas umas considerações e eu coloquei isso, né, um tema assim meio assim, considerações elementares a respeito do termo sabedoria prática, né? Porque esse termo ele carrega consigo algumas ambiguidades, assim, porque assim o texto de Aristóteles por si mesmo parece fácil para quem por acaso é um leitor desavisado, né? Ele vai ler, acha aquilo fácil, mas para quem, como nós que trabalhamos essa parte técnica do texto, né? essa garimpagem do texto, a gente sabe muito bem que não é bem claro, assim, né? E, inclusive se tratando de discussões filosóficas, né? Que já é mais complexa. Mas é um pouco ambíguo, às vezes, as considerações acerca da concretude do termo, porque a sabedoria prática ela é mencionada de uma maneira mais consistente no livro 6 de Aristóteles, né? À medida que ele faz uma diferença entre sabedoria prática, ciência, arte, essa coisa toda, né? E aí tem um fator que eu acho interessante, que é justamente tem uma certa afinidade com a ideia de uma habilidade ou técnica, né? Mas no que diz respeito às coisas práticas, né? Porque senão a gente confunde essa habilidade, essa técnica própria da sabedoria prática com a habilidade da arte, né? Então a sabedoria prática ela incide diretamente no agir e não no produzir. Essa é uma questão que tem que ser bastante observada, porque veja bem, e ela tem uma parte, eu não me lembro agora do livro de Aristóteles, que ele diz o seguinte: a sabedoria prática ela está ligada justamente, quer dizer, é uma virtude, enquanto virtude é uma disposição da alma, né? E isso bem na concepção geral, né? Virtude como disposição da alma relacionada a uma escolha, né? E consistente enquanto meio termo, né? Ou seja, meio termo relativo a nós, relativo às ações humanas, né? Que aí tem um fator que, embora pareça ser aí uma técnica, uma tecne, como diziam os gregos, porém se difere da tecne no sentido da tecne da arte, né? do produzir, né? Porque, por exemplo, uma obra de arte que alguém está a fabricar, né? Você pode, por acaso,
até fazer concessões, dizer assim, não, eu vou deixar isso para fazer amanhã. Isso não vai incidir em nada, né, no caráter da sua... Exatamente. No caráter da sua, da sua excelência como artista, né? Muito pelo contrário, né? Eu lembro que eu fui em Recife, eu acho que no ano 2000, eu e o colega Tarcísio, que é também seu amigo, a gente foi para uma exposição de Augusto Rodin, né? E eu me lembro que tinha lá uma imagem do Inferno de Dante, né? Que ele começou a fazer, e a professora nos mostrou assim, olha, tá vendo esse detalhe aqui? Isso aqui está incompleto. Isso aqui está incompleto porque ele faleceu e não concluiu, né? Isso. Ou seja, aquilo dali não maculou em nada, né? A beleza da obra, né? A excelência da obra é muito pelo contrário, às vezes valoriza mais, mas a sabedoria prática não. Porque a sabedoria prática diz respeito a uma espécie de equilibrar das ações humanas, né? Então, e não tem essa coisa de dizer, amanhã eu vou agir corretamente. Não, é o momento da ação. Né? Então esse é outro problema, né? Que é essa questão da sabedoria prática, né? E aí vem a discussão com Platão, de Aristóteles com Platão, né? E essa coisa toda. Então, sabedoria prática é uma espécie, entre aspas, de tecner, mais relativo às ações humanas, e que um erro daquilo dali incide diretamente no caráter, né? Ou seja, é um erro termina maculando o caráter. Então, diferente, né? Parece uma habilidade como a do artista, mas tem suas diferenças. Sim, exato. Eu queria só fazer uma observação, assim, um esclarecimento aqui para o nosso telespectador. Quando o mestre usou aqui o termo meu termo, né? E está se referindo a uma teoria que Aristóteles defende, que é exatamente a virtude, ela é exatamente aquilo que não excede, nem carece, nem falta. Então, esse meu termo que ele se refere é exatamente essa capacidade de enquadramento, né, da virtude naquilo que nem falta e nem excede, não é assim? Isso. E tecne é um termo grego que basicamente está relacionado com a arte da produção das coisas, da técnica de produzir coisas, né? É de uma espécie de habilidade. De habilidade de se queira, né? É o ato da habilidade da coisa. Então, era só isso que eu queria falar. Não, ótimo. Beleza. Porque, na verdade, eu ia chegar a esse ponto, certo, né? Porque para a gente entender o que é a sabedoria prática, primeiro a gente tem que entender também o campo em que ela incide, né? Sim, que é justamente o campo das ações humanas, né? Exatamente. Tem uma questão que eu queria trazer agora, certo. Não sei se é oportuno, mas eu queria que a gente pudesse fazer assim, uma distinção entre as pessoas às vezes perguntam, como a gente está tratando de filosofia prática e a gente está tratando da ética, como é que eu posso distinguir o que é ético do que é moral? Eu vou fazer uma pequena... Aí você corrobora ou não comigo, acrescenta ou exclui, enfim. Assim, eu acho que se a gente procurar para analisar o homem, por exemplo, como todos os outros animais, a gente produz ação. Tanto nós quanto um gato, um cachorro, aí faz a ação dele. Só que nós somos aquele animal que temos a capacidade de, primeiro, tomar a decisão se vamos ou não produzir aquela ação. E depois, ainda, refletir se aquela ação foi virtuosa ou viciosa. Você está enquadrado aí, né, dentro desse conceito que a gente está trazendo aqui. Né? E então, no caso do homem, aí trazendo esse questionamento que eu estou trazendo, no caso do homem, se ele tem esse poder, né, de decidir se deve ou não fazer determinada ação, esse julgamento é em função de que ele não está sozinho. Tem outras pessoas que ele convive em sociedade, ou em casa, ou não sei, ele não está só. Então, quando eu me refiro à ética, eu penso que eu estou me referindo a esse conjunto, né, de coisas que estão relacionadas ali com o meu agir, mas um agir que vai conjunto, porque não existe uma ética isolada, uma ética sozinha, uma ética de um. A ética tem que ser de todos. A ética ela é como é que eu vou dizer, ela é do coletivo. A moral me parece que é algo que é do hábito do agir individual.
Então, me parece que a moral ela está mais próxima daquilo que cada um faz, de julgamento de sua ação, e a ética como fosse um código normativo que engloba todo mundo ali, porque mais ou menos isso. Marcos, eu acho que eu acho que é o inverso. Na minha impressão, sim, é o inverso, né? A moral é mais coletiva, porque a moral, ela, na verdade, é muito difícil a gente fazer essa divisão, porque os termos são basicamente os mesmos. Mas eu fico muito com, não me lembro qual foi um professor meu, querido professor da universidade, todos, né? Sim, sim, claro. Mas assim, que me deu uma ideia bem interessante disso. Sim. Ele disse: a ética é uma reflexão, né, acerca, né, do conjunto de regras que a própria sociedade estabelece de modo coletivo. Então, a moral seria mais coletiva e a ética seria mais individual. Então, a ética seria uma atitude de reflexão e de escolha de como deve ou não deve agir, né? Tanto que se você age de acordo com a regra moral, né, pode ser que você esteja realmente atingindo o justo, o correto. Mas muitas vezes as regras morais, sim, também, né, em certas circunstâncias, elas não... Quer dizer, cumprir, como é que se diz, uma ética, né, não significa simplesmente cumprir regras, né? Até porque... regras coletivas, até porque, como é que se diz, isso infere também no aspecto de liberdade do sujeito, né? Um ato só é considerado moral no seu sentido ético, enfim, desse todo, né, quando ele é decidido de maneira livre, né? Significa dizer que o indivíduo, na sua perspectiva de reflexão e de escolha, sim, sim, né, ele, como é que se diz, ele incorpora a regra como se fosse sua. Então não adianta nada o cara dizer assim, eu vou agir assim corretamente, porque está cheio de câmeras aqui. Sim, né? Então, eu acho bonito uma coisa que diz assim, a ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso, sim. Né? E faz da maneira porque como deve ser feito. Né? Então, eu acho que a ética ela é mais individual e a moral é mais coletiva. Entendi. Né? A impressão. Bom, em relação à sabedoria prática, né? Certo. Veja, a ideia é a gente entender que esse termo, né? E aí uma dica para quem ainda não estudou uma obra como a Ética Nicômaco de Aristóteles é justamente partir do, digamos assim, de uma, como é que se diz, de uma conexão de certos conceitos, né? Então, conceitos como sabedoria prática e o daimonia, que é a mesma palavra para felicidade, né? Que a gente pode dizer o bem propriamente humano, né? Meio termo relativo às ações significa dizer as ações por si mesmas elas são variáveis, né? Então, você pode pecar por não agir, seria pecar por falta, né? Ou seria não agir, falta, ou pecar por excesso. Sim. Né? Então, encontrar esse meio termo entre o excesso e a falta, né, é o que a gente vai dizer que é encontrar o que é justo. Ora, no livro 5, Aristóteles trata da justiça, né? No livro 6, Aristóteles trata da sabedoria prática. Né? Então, esse meio termo nada mais é do que, digamos assim, a incidência do saber no prático, né? Da frônese, que é o termo que Aristóteles utiliza. Né? A frônese, né, seria justamente agir, né, de maneira correta na hora certa. Né? E o grande problema disso é de que quando nós falamos nesses conceitos, né, a sabedoria prática ela vem como uma forma de equilibrar o que está desequilibrado. Né? De fazer, e aí alcançar isso é alcançar a virtude do ponto de vista prático, ou seja, aquilo que é mais excelente, aquilo que é mais perfeito no que diz respeito ao homem, né? No que diz respeito ao homem, porque é sempre uma atividade humana, né? Então, nesse sentido, a sabedoria prática ela termina sendo, né? Claro, com suas mínimas diferenças que a gente não vai abordar aqui, né? Sim. Mas assim, ela termina sendo o próprio exercício do que é justo, ou da justiça em determinadas situações da vida prática. Né? Porém, a busca do sentido dessa palavra, desse termo, frônese, sabedoria prática, que as pessoas também podem traduzir por
por exemplo, o Pierre Eubank, né, vai traduzir por prudência, né? E analisar esse termo, o sentido desse termo tem a ver também com a busca, digamos assim, do próprio bem humano, do bem propriamente humano, né? E aí aí tem vários problemas que a gente vê nisso daí, que é o seguinte: há sempre uma ideia de alguns autores, né, ao longo da história, né, de sempre buscar entender Aristóteles, né, vinculando o pensamento de Aristóteles ao de Platão, né? O Pierre Eubank, eu gosto muito da leitura dele, porque ele diz o seguinte, ele diz assim, é preciso encontrar a unidade nos elementos do texto do Aristóteles, ao invés de analisá-lo pela separação dele com Platão, ou até mesmo, né, tentar encontrar uma evolução nos trabalhos dele a partir do momento em que ele... E aí a sabedoria prática seria um elemento, né, que se usaria dizer assim, não, isso aqui é um saber que está no prático, né, e não está no contemplativo, né, porque a frônese platônica é uma frônese, né, vinculada ao saber, né, a um saber contemplativo, um saber imutável, né? Então, e aí você falou no início muito bem, né, que assim, o Aristóteles ele dá uma conotação diferente, né, a responsabilidade dos sentidos, que Platão entende os sentidos, né, como sei lá, ilusório. Aristóteles vai dizer que não tem nada de ilusório, né? Aqui também é fonte de conhecimento. E aí um dos fatores para a gente entender que se trata de um saber válido, né, é quando Aristóteles elege qual a quem nós devemos atribuir esse saber prático, né? É um saber válido? Mas a quem devemos atribuir? Ao sábio? A um Tales, por exemplo? Ele diz não é um sábio, né? O frônimos, que é o homem detentor de sabedoria prática, né, é aquele que sabe, talvez assim, uma espécie de golpe de vista, né, encontrar o que é certo na ação. Né? Por isso que não tem uma receita, né? E aí nós temos um problema, né? Como saber definir isso se isso só se manifesta no agir prático? No momento da conversa, da discussão ou de alguma coisa, né? Como alcançar isso e como alimentar isso para que você sempre encontre esse momento no dia a dia, nos costumes, na vida, né? E aí vem a questão do hábito, né? De tanto fazer algo, você vai, obviamente, encontrando uma certa regularidade, ou seja, vai ficando meio que sagaz assim para perceber isso, né? Então, só para concluir essa parte, né, do Platão, né, né, de que essa ideia de achar que Aristóteles está sempre... É preciso entender Aristóteles vinculado a Platão, esquece que... E aí gera um conflito entre o caráter teorético da coisa e o caráter prático. Então se coloca sempre o teorético contrário ao que é prático. E aí Aristóteles, para resolver um pouco isso, né, talvez, ou até mesmo se a gente quiser entender isso, a gente tem que entender, sobretudo, aquela separação, aquela concepção de Aristóteles sobre alma, né, em que ele divide... na concepção de Aristóteles existe a alma racional e a alma irracional, né? Mas não tem só um sentido, tem outros que eu não vou entrar nessa perspectiva. Porém, a sabedoria prática, ela não está no campo do irracional, que seria o campo da pura prática. Ela está no campo justamente do racional. Então, a alma racional para Aristóteles, ela possui duas virtudes. A virtude a virtude contemplativa e a virtude deliberativa, prática, né? Essa virtude prática seria a sabedoria prática. Né? Então, ela tem um grau de, como é que se diz, um caráter teórico, assim como a sabedoria dos sábios. Isso não impede, como é que se diz, inferioriza em nada o saber dos sábios. Só que Aristóteles vai dizer, esse saber dos sábios, né? Como Tales, por exemplo, que conhece coisas maravilhosas e perfeitas, no mais alto grau, isso não quer dizer que ele esteja preparado, por exemplo, para governar a cidade, né? Nesse sentido,
como é que se diz, o homem modelo aí para governar a cidade é um homem simples, né? Então Aristóteles dá um caráter de saber àqueles que não tinham acesso, por exemplo, ao saber contemplativo, que isso era mais afeito a quem tinha condições para viver disso, né? E o homem comum. Então, se a gente analisar, Aristóteles mostra de que nas coisas práticas do dia a dia, nas coisas mais simples do dia a dia, existe um saber, e esse saber é válido, ele não é inválido, né? Portanto, na parte que é governar a cidade, por exemplo, Aristóteles acredita que Péricles seria o homem ideal, e Péricles não era um filósofo. Não é? Então, esse conceito de sabedoria prática, ele está vinculado justamente, né, a um saber que a gente encontra no prático, mas não é fácil definir isso. Né? Tem uma passagem a respeito do bem propriamente humano, porque ele vai dizer que esse saber, na verdade, ele é aquilo que concretiza o ser humano na sua limitação. Né? Na sua limitação. Né? O homem encontra o seu verdadeiro sentido, né, na medida que ele se limita, ou seja, ele se limita, mas isso não é impedimento para que ele possa deixar de agir ou buscar agir corretamente. Sim. Né? Então ele se limita a isso, mas se limita no sentido de se colocar na condição estritamente humana, né? E aí entra aquela coisa, ele não pode ser, como é que se diz, se arrogar a ter um conhecimento dos deuses, né? Que conhece as coisas imutáveis, né? Mas ele também não está na condição de um animal no sentido de não alcançar um saber válido. Ele está nesse meio termo, veja o meio termo aparecendo em tudo aí. Né? Então é nesse sentido. Aí tem uma passagem sobre essa questão do bem do homem, né? Que diz assim, Aristóteles diz no livro 1, capítulo 7, ele diz assim, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma, né? Em consonância com a virtude. A gente já viu que nós temos duas virtudes na alma em Aristóteles aí principais, uma contemplativa, né, que é responsável pela parte investigativa, a investigação, outra é essa virtude, tem até um nomezinho, eu não me recordo aqui, eu até botei aqui um filazinho aqui para não esquecer. São duas, são duas partes, são duas principais partes, né, racionais, dois âmbitos principais da alma racional. O epistemonikon, né, parte teorética ou pensante e investigativa, e o logistikon, né, parte prática, deliberativa. Então, a sabedoria prática é uma virtude da alma, né, não na condição contemplativa, né, que tem alcance das coisas imutáveis, mas na parte lógica, do logistikon, aí, né, que é responsável justamente por levar o homem a deliberar e escolher corretamente nas coisas que dizem respeito às ações, né? E o homem se encontra nisso daí, né, na sua completude, na sua virtude maior, enquanto o exercício daquilo que é próprio. Aí entra a ideia de felicidade. Porque felicidade para Aristóteles não se reduz a um prazer, aos prazeres. Não se reduz, por exemplo, a riqueza, a honra, né? Felicidade para Aristóteles termina sendo o exercício da virtude maior do ser humano, que no final das contas, né, daquilo que é mais perfeito em nós. Não sei se estaria certo a ideia de que eudaimonia como felicidade seria o divino em nós, divino no sentido do mais perfeito para o homem, né? No sentido de exercitar aquilo que é mais excelente, né? Ou seja, aquilo que está no topo da sua completude, e aí o homem se tornaria feliz. Então, para quem acha que felicidade, para quem tem, para quem gosta de autoajuda, esqueça isso, né? Porque para Aristóteles ele não está falando de coisinhas, de prazeres. Outra coisa, não só a questão da autoajuda, mas assim, ele separa esse conceito de felicidade tal qual você já posicionou aqui, que você não encontra isso no gozo da vida, através das coisas mundanas ou da riqueza. Não que você não precise desses bens para... você pode fazer coisas com isso, né? Ajudar e tudo mais, mas que a felicidade não está ali,
né, essa felicidade que ele... Não se resume a isso, né? Não é exatamente. A felicidade que ele prega, e que você trouxe aqui, é exatamente essa que ela já tem um fim em si mesma, né? Já está ali, mas não tem... Você, no início, tem uma fala lá que ele diz que todas as coisas tendem a um bem, né? E que esse bem é o supremo. No livro 1. No início do livro 1, né? Toda arte, toda investigação, assim como toda escolha, exatamente. Tende a um bem qualquer. Exato, tende a um bem. Né? E que, no caso da felicidade, ela já tem em si mesma esse fim. Então, não precisa... Né? Então, quando você busca a felicidade na bebida, ali né? É bom você tomar uma cervejinha às vezes, mas não necessariamente nesse sentido, como como ele traz, né? São coisas bem diferentes. Tem uma passagem aqui de lá bem interessante, que eu até tomei nota aqui. Acho que tem muito a ver com essa questão de se adquirir o hábito, né? A boa ação, né? Se praticar a virtude, a ação virtuosa, pelo hábito, né? De você. Então ele diz assim, isso está mais vinculado justamente a esse aspecto das virtudes morais, né? Que são alcançadas justamente pelo homem comum, né? Sim. Ele não é detentor de um conhecimento puro, imutável, contemplativo, mas ele é detentor de um conhecimento que ele adquire pelo hábito. Aí eu vou fazer uma contextualização que eu costumo dizer assim, isso é coisa minha, que Aristóteles foi empirista antes do empirismo. Sim. Né? Porque ele realmente introduz aquelas noções primeiras do que depois, na modernidade, essa linha de pensamento que nós denominamos de empirismo, vem investigar, né? E vai fazer aquela coisa crescer, aquele movimento que é o que vai, digamos assim, na contramão daquela racionalidade contemporânea ali, né? Com Descartes, com Leibniz, e outros, Spinoza e tal, né? Sim. Então, ele diz, nessa fase, ele diz assim, que é mais ou menos esse contexto que está dizendo. O homem é um princípio motor e pai de suas ações, como o é de seus filhos. Então, assim, é como se ele diz, você é tão responsável pelas suas ações como você é pelos seus filhos. E nessa mistura aí de palavras que ele faz, no dizer, me parece que ele está querendo me dizer o seguinte, dê exemplo aos seus filhos. Mostre como fazer, dizendo e fazendo. Né? Para que hoje a gente, trazendo um pouco para a realidade nossa hoje, o que a gente vê? Que a sociedade está meio perdida, cara, em termos de valores, em termos de noções da moral, da ética, né? Do seu fazer diário. Né? Ninguém respeita mais ninguém. Se a gente não tomar uma posição, né? E se as pessoas não tomarem uma posição de educar essa geração que chega, a gente não vai evoluir nunca. Então, me parece que ele está querendo dizer com esta frase exatamente isso. Não abra mão desse ensinamento prático para seu filho. Né? Porque da mesma forma que você é responsável pelas suas ações, você também é pelos seus filhos. E aí ele vincula a educação do filho com o desempenhar da ação dele. Eu achei isso bacana, né? Não, e uma coisa que você falou aí em relação a essa dinâmica dos dias atuais, né? Eu estava falando para os meus alunos essa semana, estava trabalhando um outro autor, né? Que eu sou professor da rede estadual de ensino, né? Do ensino básico. E eu estava dando uma aula para o pessoal do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. E a gente estava trabalhando justamente o epicurismo. Sim. Né? A gente estava fazendo Certo, legal. E eu dizendo para os alunos o seguinte, olha pessoal, existe às vezes uma ideia na atualidade, né, de que esses caras que viveram nos séculos muito antes de nós não tem muito a nos oferecer. Né? Não tem muito a nos oferecer. Mas é preciso a gente se debruçar sobre eles. Então, assim, a grande pergunta que a gente pode deixar disso tudo é o seguinte, o que é que Aristóteles ainda pode nos dizer a respeito da nossa condição de ser humano?
né? Sim. Na atualidade. O que é que tem nos dizer na atualidade? Num mundo tão fragmentado. Porque, por exemplo, analisar essa fragmentação sobre os olhos de Platão dá para a gente enquadrar bem, sobretudo na alegoria da caverna, né? Nós vivemos num mundo hoje em que nós temos uma caverna dentro da caverna. Nunca vivemos tão dentro dessa caverna como hoje. Não, e a gente vive numa caverna dentro da caverna, porque nós vivemos nesse mundo sensível, né? Que seria o mundo das opiniões, né? Preso a essas opiniões, é uma das cavernas. A outra é justamente o mau uso das redes sociais, por exemplo, né? O mau uso do celular. Que as pessoas têm uma ideia, uma concepção de que estão interligadas com o mundo, que tem muitos amigos, só que muitas vezes elas estão isoladas dentro do seu próprio mundo, dentro de casa, elas estão amarradas dentro da própria casa, né? Então, assim, como extrair de Aristóteles, né? Talvez eu vou usar uma linguagem bem sertaneja, que eu sou lá do sertão paraibano, daqui do sertão paraibano, talvez um saculejo, né? Voltando à essência da coisa, voltando a refletir de como é que tudo começa, né? Então, essa discussão sobre a sabedoria prática de Aristóteles é uma forma de entender o que Aristóteles quer nos mostrar o saber prático é um saber do homem, mas desde que ele saiba, né, saiba compreender isso e saiba perseguir isso, e persegue-se isso pelo hábito, né? Pelo hábito. Exato. Então, assim, eu acho extraordinário esse pensador, apesar de que muitos acham que já foi superado, eu acho que Aristóteles nunca supera. Não, eu também acho que tem. Realmente é um cara que contribuiu muito e contribui ainda. Né? Porque tanta gente ainda estuda Aristóteles. Eu sou de uma época, eu não sei se... eu acredito que a sua talvez seja da mesma idade que eu, é de que a gente não tinha filosofia no ensino médio. Não, tinha não. Eu vim estudar filosofia já bem madurão. Pois é. Por iniciativa própria. E hoje a gente tem, e assim, com as suas exceções, porque a gente não pode generalizar, mas a parte mais desinteressada da coisa como é que se diz, em coeficiente é muito maior, sabe? Eu acho. Eu percebo assim que a filosofia e a sociologia também, como duas disciplinas muito básicas para o desenvolvimento do ser humano na perspectiva social, na perspectiva da filosofia prática, política e ética, moral, né? E até para que a gente possa ter a noção das coisas de uma maneira de uma maneira crítica. Mas existe algo aí que tenta limitar isso de alguma maneira, né? E eu digo isso porque quando é uma interpretação minha, quando eu vejo, por exemplo, as escolas não contemplam ou contemplam muito pouco disciplinas dessas áreas, né? Então, eu só vejo isso como uma lamentação e que a gente perde muito, né? Porque se a gente quer avançar, a gente precisa se debruçar sobre as coisas que nos dê condições desse avanço. Isso. Certo? Então, acho que a sociedade está perdida, porque realmente ninguém mais quer ler, né? Você percebe, as pessoas não leem mais, né? Por conta exatamente, acostumado ali a passar aquelas mensagens rapidinhas, ele só lê o tópico da mensagem, né? Headlines, né? Só as mensagens principais ali. Então, assim, complicado. Às vezes a pessoa não consegue nem ter uma neurocientista californiana, que me fala de memória, eu acho que ela tem um livro fantástico, né? Que é falando exatamente dessa capacidade de leitura que o ser humano está perdendo. Sim. Certo? Que uma boa parte dos jovens não consegue mais ler um texto de meia página. E se lê, não interpreta. Nós, professores do ensino básico, difícil, nós sabemos muito bem o que é isso. Essa inquietude para ler. Sim.
entendeu? Eu falo isso praticamente todo dia, né? Aluno parece que você está maltratando o aluno quando você apresenta um negócio desse. Exatamente. Então, como diz, um tema vai puxando o outro, mas a gente vê que tudo está interligado, é conectado. Né? E se a gente quer trazer Aristóteles e outros pensadores, né, para melhorar na sociedade, então a gente precisa dar a condição. E que condição é essa? Que as pessoas possam ler, que as disciplinas sejam disponibilizadas, né, e que a sociedade possa caminhar para essas novas gerações, porque as gerações passadas já acabou, não tem mais o que fazer não, né? Então eu penso assim, né? E outro fator importante também, e aí entra a importância, por exemplo, de um canal como esse seu, né, o do Filosofia em Foco. Acho que a gente precisa utilizar mais as redes sociais, né, essas plataformas, para trazer também uma coisa de qualidade, porque, veja bem, nós temos, tanto que eu digo aos alunos, olha, tem certos canais no YouTube que eu não indico para vocês. Né? Por quê? Porque são pessoas que não têm uma vivência na área de filosofia, não têm os conhecimentos básicos, e às vezes ficam repetindo coisas soltas que não têm, assim, e até contraditórias, né? Sem nenhuma responsabilidade. Às vezes são pessoas, e aí eu não vou incriminar isso, porque às vezes são pessoas que gostam e se empolgam com aquilo, né? Só que para quem está se formando, quem está no processo de formação, aquilo termina prejudicando, né? E, enfim, então canais como esse, né? Ou seja, esses podcasts que a gente vê desses professores como Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Karnal, são bem instrutivos numa linguagem para uma galera que possa compreender. Exatamente. Então é isso. Eu acho que você quer fazer mais alguma... Não, eu só quero agradecer mais uma vez aí a disponibilidade e confesso que você sabe, né, que está uma correria. Eu só não podia dizer mais um não para você, porque eu já tinha, né, eu disse, não, eu tenho que ir, de todo jeito eu tenho que ir, porque primeiro eu me sinto muito honrado pelo convite, assim, e agradeço demais, Marcos. E me coloco à disposição em outras situações para a gente falar de outras coisas também. Né? Claro. Eu queria muito, futuramente, quem sabe, falar um pouquinho sobre Thomas More, né? Que eu estou nessa... eu estou descobrindo Thomas More um pouco. Né? Antes de encerrar, nós temos um podcast sobre utopia, distopia e retrotopia. Então, não lembro, uns 2 meses, 3 meses que eu fiz. Né? E aí claro, eu já tinha lido a obra do Thomas More, eu reli, aí peguei alguma coisa de lá também. Mas também fiz um link com o pensamento de Bauman, Zygmunt Bauman. Que ele traz uma questão muito grande sobre... Aliás, esse conceito da retrotopia dele, né? Que lança, né, depois. Já bem agora. Ele tem um livro, Modernidade Líquida, né? É isso? Modernidade Líquida. Modernidade Líquida. Eu tenho ele, sim. Tem Amor Líquido e Modernidade Líquida. Que faz uma boa reflexão nisso que a gente estava falando, né? A respeito desses momentos, né? Do uso das tecnologias. Dessas isso. Então, assim, a gente trouxe essa questão, certo? Mas, assim, desde já também agradeço a você pela disponibilidade de vir até aqui, não é? E já me despedindo aqui do público aqui, né? E desejando para todos nós aí eu volto sempre quando puder e fico obrigado para trazer novos temas. Muito obrigado. Então é isso. Então, até a próxima e obrigado aí.